Tem brasileiros já chegaram em Brasília, É, muito muitos brasileiros já desgastante, chegaram né? em Brasília, graças a Pois é, Deus. a é. situação Ah, então, não, ainda tem gente lá esperando, né? Tem. Não saíram todos, né? nós temos que fazer Então, orar muito, né? muito, muito. Orar Olha, muito ajudar aquele povo que todo, né? Aquele faça povo com todo. que essa situação melhore o mais rápido possível, porque Exato. do jeito que está, Tá brabo, é tá complicado, brabo. né? Muita gente inocente sofrendo, Pois é. Criança, nossa Senhora. coisa muito difícil. Para ambos os lados, né, gente? Para ambos. É, para todos, todos ali, Porque eu dignos de, não vou dizer de pena, né? Mas digno de muita prece quem ali, né? sofre mesmo acaba sofrendo é a população A civil que não população, né? Que não tem nada, tu vê, tem os nada jovens que são recrutados, né? E, em si, poxa, que praticamente, né, eles não têm uma outra, nada de novo é apresentado a eles, e eles ficam ali à mercê, né, daquilo, e esse problema vai se perpetuando, não é? Começa com as horrível. crianças pequenas e vai se perpetuando. Então, a gente vê É. muito difícil, né? Os jovens, né? Os jovens pegando isso. Eu estava olhando hoje, a carinha deles dá até tristeza de ver, né? Exatamente, né? E os poderosos cada vez mais poderosos, a verdade é essa, Pois é. né? Mas vamos lá. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas de Assis, hoje, dia 11 de outubro de 2023. E nessa noite a gente estuda essa obra, né? Emmanuel, primeira obra psicografada por Franciscano Xavier, pelo espírito de Emmanuel, para a claridade ficar ruim de ver o nome dela, mas está aqui, assim ainda aparece, Emmanuel. Uma obra maravilhosa, parece que foi escrito ontem, né? Porque as problemáticas são sempre as mesmas. Então, nesse momento que nós estamos aqui reunidos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, rogar ao Pai e abençoe, proteja os nossos irmãos que estão em conflitos nesse momento lá no Oriente, pedir a Deus que proteja aquelas famílias, né? As famílias inocentes, o povo inocente que se vê preso entre dois gigantes e não só preso, mas massacrado, né? De ambos os lados são tragédias, são coisas horríveis acontecendo, coisas que a gente até duvida se um ser humano é realmente capaz de cometer tanta atrocidade, não é? Então, só pedimos ao Pai que tenha piedade desses irmãos e envolva esses líderes de ambos os lados para que eles parem de fomentar a violência, porque é muita dor, é muito sofrimento para aquele povo daquela região. A região onde Jesus caminhou, né? A região onde Jesus nasceu, e foi justamente por aquelas estradas, por aquele deserto que ele caminhou, que ele e seus discípulos estiveram ali. Então, que eles possam, Senhor, ser envolvidos pela tua luz, para que não haja mais derramamento de sangue, mais dor, mais sofrimento, mais assassinatos, mais mortes, mais violência. Todos nós possamos estar constantemente emitindo nossas vibrações, nossas preces, para amparar esses irmãos que estão ali. E te pedimos também, Senhor, que nos dê forças para a gente promover a nossa renovação mental, para a gente poder vencer as nossas próprias dificuldades, são muitas ainda, para que assim a gente possa se harmonizar, possa não perder o equilíbrio, porque quando perdemos o equilíbrio, coisas terríveis acontecem, e aí a gente lembra de Paulo de Tarso, né?
porque eu ainda não faço o que quero e só faço o que não quero. Então, Senhor, envolve-nos, fortalece-nos, equilibra nossas energias, fortalece a nossa fé, dá-nos ombros fortes para continuarmos a nossa caminhada. E nesse momento, envolvido por essas bênçãos que vêm do alto e caem sobre cada um de nós, te pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. Vou ter que fechar um pouquinho a porta aqui, e os companheiros aqui da igreja, tem uma igreja batista em frente à minha casa, e eles fazem essa quarta-feira à noite sempre um culto, e eles tocam muita música, então o som fica muito alto, e eu estava, não sei se vocês estavam ouvindo, mas o Não. som estava muito alto aqui, estava me atrapalhando um pouquinho. Mas é legal, quarta-feira à noite, sexta-feira à noite é dos jovens. E hoje são os louvores que eles ficam tocando, né? É bom, é Não bom. dá para escutar. É filtrado, né? Tem o É, filtro. tem. É bom que espanta as coisas ruins, né? Eles estão aí. E logo ali na esquina tem a igreja católica, Nossa Senhora da Vida. Cercada, bem cercada. E ali em cima, assim, uns 300 metros aqui, tem uma casa espiritualista também. Opa, Nossa, mais está um. toda Tá. protegida aí. Todos os, Ó, Em cima dessa todos os produto. credos. Mas isso é bom. Tem o É lado bom bom. mesmo. casa espiritualista, Bem servida. casa espírita. Então, começa com a nossa casa, aí vem a casa espiritualista, e Todo até mundo se dá bem, né? Todo mundo é amigo, se dá se dá bem, bem. todo mundo é É amigo, isso aí. não há problema Isso nenhum. que é importante. Isso que é importante, né? Então, vamos começar aqui. Nós estamos estudando o capítulo 20, a decadência intelectual dos tempos modernos. Hoje a gente vai começar o capítulo 20.2, que fala de ditaduras e problemas econômicos. E Emmanuel começa a falar assim: os governos fortes. Quando ele fala de governos fortes, na realidade, ele está falando de governos imperialistas e governos bélicos. Porque o que a gente considera um governo forte são esses governos poderosos. Por exemplo, agora eu estava vendo a televisão e está transmitindo aquele problema lá da guerra. Então, de repente, o jornalista fala assim: os Estados Unidos, uma potência, né, está enviando navios e vai enviar armas para ajudar, porque é parceiro de Israel, para ajudar Israel, né? Então, é um governo muito poderoso. Então, quando ele fala aqui os governos fortes, ele está falando, são os governos imperialistas e bélicos, fatores da decadência espiritual dos povos. Então, esses governos imperialistas, bélicos, guerreiros, são fatores da decadência espiritual dos povos, que guardavam consigo a vanguarda evolutiva do mundo. E agora não podem trazer soluções satisfatórias aos problemas profundos que vos interessam. Então, essas grandes potências, né, da Europa, da América, da Ásia, do Oriente, elas teriam condições de tomar a vanguarda evolutiva do mundo. Elas teriam condições para isso. Porque tem uma parte tecnológica avançadíssima, nós sabemos, né? Nelas também tem grandes filósofos, grandes cientistas, grandes sábios. Então, essas grandes potências, se utilizassem essa potência, essa capacidade que elas têm para o bem, olha o que não se conseguiria nesse mundo. Vamos pensar agora, né? No momento atual que nós estamos falando, Estados Unidos. Por que, ao invés de mandar porta-aviões, munições e outras tecnologias mais para ajudar
Israel nessa luta, por que ela não usaria o seu poder e a sua capacidade para tentar influenciar, para tentar, de alguma maneira, fazer um acordo, tentar mostrar que o dente por dente, o olho por olho, só leva a mais violência? Por que ela não usa essa capacidade dela toda para apaziguar, ao invés de fomentar mais violência? Porque o que não se precisa ali mais é armas, não é? Eu acho que Israel já tem capacidade militar suficiente para fazer um bom estrago. Será que ela precisa de mais munição, de mais potencial bélico? Eu acho que não, né? Não precisa mais. Se aquilo aconteceu, o que aconteceu, foi porque eles relaxaram na vigilância, não é? Foi a famosa dormir de touca, o famoso dormir de touca. Porque eles sabem, né, e a gente sabe que grande parte dos países que cercam Israel são adversários. Mas por que são adversários? Porque desde o momento que eles se instalaram ali, eles foram avançando sobre os territórios estrangeiros. As colinas de Golã, que era da Síria, chegaram a tomar, durante alguns anos, o deserto de Sinai, que é do Egito. Tomaram outro território lá de outros países em volta, e assim eles vão avançando nos territórios estrangeiros, colocando assentamentos, não é? Vão colocando assentamento na terra dos outros, porque eles acreditam que, como são o povo escolhido, eles são donos de toda aquela região. Não é assim. Eles se consideram donos de tudo. Quando não é isso que aconteceu. Quando eles chegaram ali, lá, 2000 anos antes de Cristo, já havia um povo vivendo ali. Não era terra deserta. E eles vieram com aquela história de povo escolhido e tomaram, ficaram lá. Depois saíram. Ficaram fora quase 1000 anos, né, naquele êxodo. Quando voltaram, já havia um povo vivendo ali. Então, aquilo podia ser dividido, mas eles continuam com essa ideia de que eles são dono de tudo e vão avançando. Logicamente, quando você faz isso, você não conquista amigos, você só conquista inimigos. Mas eles se fortaleceram, né, militarmente, a ponto de ser, apesar de ser um país pequeno, conseguir se manter, né, ali combatendo aqueles que vão em cima deles. Mas, de repente, talvez, não sei, por se considerarem superior demais, porque tem uma hora que quando você se considera tão superior, tão superior, tão superior, você passa a desprezar o outro. E aí veio um grupo de homens de motocicleta, de parapente, com tratores, e derrubaram os muros e invadiram. Não foi assim que caiu as Torres Gêmeas? Alguém poderia imaginar que um país como os Estados Unidos poderia sofrer aquele ataque de um bando de homens que não vieram com bomba atômica? Eles simplesmente sequestraram aviões e usaram os aviões como arma. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa se protege com tanta tecnologia e o outro vem de bicicleta, vem de moto. Contratou e derrubou o negócio lá, pulou de parapente e fez o que fez, né? Então, na realidade, quem vive em guerra nunca tem sossego. Na verdade, essa a gente sabe, né? Quem vive em guerra nunca tem sossego. Quem está constantemente atraindo inimigos nunca tem sossego. Por isso que Jesus falou: Pedro, embainha a tua espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. Então, se você não parar
e refletir e tentar mudar o jeito de ser, você vai estar sempre, vai ter sempre alguém querendo pular no teu pescoço. Vai ter sempre alguém querendo te derrubar. Então, a gente pode ver que esses países poderosos estão sempre ameaçados. Tem sempre alguém querendo testar o teu limite. E isso você nunca tem sossego, né? Então, se esses países usassem a sua capacidade, sua tecnologia para auxiliar no progresso do mundo, eles estariam fazendo coisas extraordinárias. Mas olha o que ele fala aqui. Os governos fortes, fatores da decadência espiritual dos povos que guardavam consigo a vanguarda evolutiva do mundo, não podem trazer solução satisfatória aos problemas profundos que vos interessam. Então, quando você começa a observar o que eles podem, vivendo como eles vivem, sempre querendo tomar um território a mais, sempre querendo explodir uma bomba, mas mostrar que você tem uma bomba mais poderosa que o outro. Vê o caso aí da Coreia do Norte, né? Aquele homem lá, maluco lá, está todo dia querendo explodir um míssil, mandar isso, para mostrar que ele tem uma bomba maior do que todo mundo, né? E está sempre ameaçando com uma bomba para dizer que ele tem uma bomba maior que todo mundo. O que esses povos podem trazer realmente, do jeito que eles vivem, de solução satisfatória aos problemas profundos que nos interessam? Nada, nada. Porque, na realidade, eles estão interessados em resolver o problema da miséria na África. Você vê alguém falando isso? Não é? Ninguém, você não vê isso falando. Durante a pandemia, a gente viu algum desses grandes países falando em levar a vacina para os países, aqueles países mais pobres da África? Não. Em levar a vacina para aqueles países mais pobres lá do Oriente Médio? Era um tal de sequestro o avião. Os Estados Unidos acabou de fazer isso, chegou a fazer isso. O Brasil havia comprado vacina de um laboratório na Europa, o avião estava para sair com a vacina para trazer para o Brasil, e o governo americano praticamente sequestrou o avião e disse que não, que o laboratório que tinha feito aquela vacina era americano. Estava na Europa, mas era americano. Então, aquela vacina ia toda para os Estados Unidos. Entendeu? Então, é aquela coisa, né? Sou eu. Então, quando a gente vê alguma coisa assim, é todo mundo muito voltado para o eu. E os países mais pobres ficaram sem vacina, vieram tomar vacina bem depois. Quantos milhões não morreram? Se essas grandes potências se unissem e dissessem assim, não, nós vamos dividir a nossa vacina, né, com esses países da África. Teve países da África que ninguém tomou vacina. Ninguém tomou vacina. E a população morreu assim. Foi sendo levada assim. Como também no Oriente, né? Aí ele diz aqui, a outra coisa que a gente tem que falar que não podemos esquecer, que essas potências que agem assim em relação aos outros povos, elas acabam atraindo para si um karma muito pesado, sabe? Uma situação muito difícil, que no futuro elas terão que resgatar, porque muito foi dado a elas, e muito será cobrado. Essa frase não é lenda, não. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é uma lenda, é uma verdade. Por exemplo, tem muitos países hoje, como o Brasil, que ainda está, de certa forma, resgatando a questão da escravidão. O Brasil foi um dos maiores países escravocratas. Foi o último a libertar os escravos. Então, isso tem que ser ainda reparado. Aí é como dizer assim, é um karma coletivo desses espíritos que aqui viveram e patrocinaram isso. E quem são eles? Somos nós, que lá no passado, muitos de nós
lidamos com a questão da escravidão. Quantos de nós ainda não utilizamos expressões preconceituosas nas nossas conversas? Não é? Tudo isso vem de onde? Porque está no nosso inconsciente. Está no nosso inconsciente. Então, muitas vezes, a gente usa. Né? Usa essas expressões preconceituosas, porque está no nosso inconsciente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, ele diz aqui, afigura-se-nos que a função das ditaduras é preparar as reações incendiárias das coletividades. A atualidade do mundo necessita criar um novo mecanismo de justiça econômica entre os povos. Verdade. Nós vemos aí países riquíssimos e países miseráveis, onde a população passa por uma dificuldade muito grande. Então, a atualidade do mundo, o mundo chegou num nível tal de avanço tecnológico, econômico, que ele teria condições, essas grandes potências, de criar um novo mecanismo de justiça econômica entre os povos. Que se aventem medidas, isso aqui foi escrito lá, né, em 1938, e nós estamos vivendo isso hoje. Países gastando bilhões e bilhões em armamentos, quando esses bilhões poderiam ser utilizados para resolver, ou pelo menos amenizar, a situação econômica de grande parte da população, pelo menos o seu próprio país. Porque se você vai aos Estados Unidos, você vai à França, você vai à Itália, você vai à Espanha, você via famílias passando fome. Famílias nos guetos. Quantos guetos não tem nos Estados Unidos? Gente passando fome. E na Europa? Mas eles gastam bilhões com armas. E veem crianças morrendo de fome. Pessoas que não têm um tratamento médico decente. Os Estados Unidos não têm um tratamento de saúde popular, como nós ainda pelo menos temos o SUS, não é? Mas os Estados Unidos não têm um SUS. E é um país rico, a maior potência do mundo. Então, ele diz aqui, que se aventem medidas conciliatórias para essa situação de pauperismo, que é pobreza, e alto-imperialismo das nações. Então, você não dá para você começa a pensar, peraí, meu Deus, isso aqui é uma potência militar, um país milionário, e dentro desse país tem pessoas paupérrimas. Como é que você pode entender isso? Gasta-se milhões em armas e não se dá assistência à sua própria população. Aí ele diz aqui, os que estudam a política internacional podem resolver grande parte dos fenômenos revolucionários que convulsionam o mundo, analisando a chamada questão das matérias-primas. Matérias-primas quer dizer colônias, ele não está falando da matéria-prima do ferro, né? Ele está falando das colônias, porque a época que esse livro foi escrito, havia muitas colônias ainda, e hoje ainda temos algumas colônias, né? Então, dizer que os que estudam a política internacional podem resolver grande parte dos fenômenos revolucionários que convulsionam o mundo, analisando a chamada questão das matérias-primas. Matérias-primas quer dizer colônias, e colônias significam possibilidades de vida e de expansão. É verdade que na Espanha atual, antes de tudo, reside o imperativo da dor. Ele aqui está falando da Guerra Civil Espanhola, né, que nós já até estudamos aqui.
a Guerra Civil Espanhola, que matou milhares e milhares de pessoas, redimindo grandes culpados de outrora, constituindo essa dolorosa situação um dos quadros mais pungentes das provações coletivas. Então, aqui, Emmanuel está falando sobre essa questão do karma, né? da dívida que uma nação ou um grupo de espíritos contrai em relação a alguma coisa. Então, ele fala aqui que a Espanha, quem estudou, que nós falamos aqui da Guerra Civil Espanhola, onde as ruas, né, Guernica, lembra? As ruas ficaram coalhadas de cadáveres. As pessoas andavam pelas ruas com pano no rosto, porque os cadáveres iam apodrecendo nas ruas. O número de mortos é imenso. Tem até um quadro de Picasso, né? Uma coisa terrível. E ele diz aqui, por que essa dor? Ele explica por que essa dor. A Espanha atual, porque é a época que ele vive, né? Que o livro foi escrito. Antes de tudo, reside o imperativo da dor, Guerra Civil Espanhola, redimindo grandes culpados de outrora, constituindo essa dolorosa situação um dos quadros mais pungentes das provações coletivas. Então, gente, esses países imperialistas de hoje, do século XXI, eles terão que resgatar, através do imperativo da dor, tudo isso que eles estão passando. Tudo isso que eles estão fazendo. Esses países que usam o seu produto interno bruto, o seu lucro, para comprar armas em vez de matar a fome do seu povo, quando a gente fala desse país, esses líderes, né? E a população que o apoia serão responsabilizados no futuro. Nada disso que a gente está vendo, essa chuva de bombas que cai lá e cai do lado de lá e do lado de cá, isso está matando centenas de pessoas. O ataque do grupo terrorista Hamas sobre Israel matou várias pessoas, né? Já passou de 1.000 pessoas. E o ataque, o revide de Israel sobre aquela população ali, que é inocente, porque é usada, né, instrumentalizada pelos terroristas, também terá que ser responsabilizado. Então, não pense que cada bomba dessa que cai não será cobrado. Da mesma maneira, a gente fala quando um político utiliza o dinheiro público para comprar coisas para ele, para sua família, e não mantém os hospitais funcionando adequadamente, deixa a população sem saneamento básico, sem transporte. Tudo isso, o cidadão e seus companheiros, seus asseclas, porque ninguém faz nada sozinho, né? Tudo isso a pessoa terão que prestar conta. E o que ele diz aqui, o imperativo da dor vai cair sobre essas pessoas, né? Redimindo grandes culpados. Antes eram os culpados de outrora, agora os culpados de hoje, constituindo essa dolorosa situação um dos quadros mais pungentes das provações coletivas. Ele diz aqui, mas não somente as ideologias extremistas ali se combatem, pressagiando um novo organismo político para o planeta. Um dos dois diretores de um manicômio espanhol, ele está falando da Espanha, porque passou pela Guerra Civil Espanhola. Dois diretores de um manicômio espanhol asseverava, há pouco tempo, que mais de 400 pessoas em um ano
tinham procurado refúgio naquele pouso de alienados, quer dizer, no manicômio, como loucas, em virtude das necessidades da fome. Então, esse manicômio tinha 2 diretores, e um dos diretores do manicômio estava falando que muita gente, muito pessoal ali da Espanha, da população espanhola, tinham procurado refúgio no manicômio porque estavam passando fome. E muitas pessoas tinham ficado como que alienadas. O desespero de ver a família sem ter o que comer levou a pessoa à loucura. Hoje eu vi um depoimento de um pai, e depois também vi de uma mulher desesperada lá da faixa de Gaza, ela dizendo que a água foi cortada, a luz foi cortada, e o governo de Israel proibiu que entrasse comida lá, né? Porque proibiu, que alguns países queriam mandar, né? A Cruz Vermelha queria mandar comida, remédio, que os hospitais estão sem remédio, quantas pessoas feridas estão gritando de dor porque não tem remédio. Os hospitais, os aparelhos que sustentam a vida, são desligados, porque não tem luz. Israel cortou a luz. Cortou a luz, cortou a água, não permite que a comida entre. Isso já está sendo considerado pela ONU como crime de guerra, porque você não pode fazer isso. Entendeu? Porque existem os hospitais que estão de pé, né? Maternidades com crianças precisando do oxigênio, não tem luz, cortar a luz. Cortar a água, cortar a comida. Então, o pai, eu vi o pai dando um depoimento, ele chorando, ele dizendo: eu já não tem lugar para comprar comida, não tem mercadinho, não tem loja, está tudo fechado. E ele está dizendo: nós não temos mais comida, não temos mais água, meus filhos estão chorando de fome. E uma senhora também falando: nós não temos mais o que comer, não tem mais comida, minha casa explodiu, eu não tenho para onde ir. Então, chega a um ponto tal que a pessoa fica enlouquecida. Então, ele falou aqui. E isso aqui está acontecendo desde sábado. Agora, imagina um país como a Espanha, que ficou alguns anos, ficou vários meses nessa situação. Né? Então, ele fala aqui que muitas pessoas procuraram os manicômios lá porque estavam desesperadas, com fome, né? Então, ele diz aqui: a Espanha é pobre de terras. De 100 hectares de terrenos, naquela época, talvez somente uns 30 poderão oferecer campo propício à agricultura. E não a velha península se debate nessas necessidades tão duras. Porque, em meio a tal guerra, as pessoas morrendo de fome, morrendo sob os terríveis combates, isso lá na Guerra Civil Espanhola. Pessoas desesperadas se suicidando, crianças morrendo de fome. É uma coisa terrível. Mas ele fala que muitos estavam resgatando o problema. Mas não é porque alguns vão resgatar que você vai ser o patrocinador da dor do outro, né? Aí ele diz aqui, ele faz uma pergunta, né? A China, naquela época, não está suportando o aumento contínuo da sua população, que aquela época, da década de 30, a população chinesa vinha crescendo, né? Era um país pobre. Até hoje existe toda essa tecnologia, todo esse avanço da China, mas a gente sabe que em algumas cidades, algumas localidades lá no interior da China, tem muita pobreza, tem muita miséria. A gente vê aí no Facebook, né? O Shopee está aí para mostrar um monte de aparelhos novos, sofisticados, coisas extraordinárias. Mas tem lugares na China
sei se vocês já viram no Facebook, que as pessoas sobem a montanha, escadinhas nas montanhas, com crianças nas costas. Vocês já viram isso? Aí você diz, meu Deus, parece até cabrito. Como é que essas pessoas conseguem subir? E vão as mulheres com criança nas costas, criança subindo aquelas escarpas. Você diz, meu Deus do céu, que coisa terrível. E as pessoas moram lá no alto da montanha, né, no meio da floresta, uma pobreza terrível. Porque, como sempre, o dinheiro fica para os mais poderosos, que a China, que se diz tão comunista, tem o seu clube de milionários, e são verdadeiros milionários, enquanto a classe trabalhadora sofre terrivelmente, né? Sem direitos trabalhistas, vivem como escravos, como escravos. Uma vez uma mulher, isso deu até na... Foi assim, uma coisa que correu o mundo todo. Uma mulher que trabalhava, parece que era numa fábrica de sapatos ou de roupa, ela escreveu um bilhete, ela que tinha que embalar as roupas e que nas caixas, que aí vinha, né, para a Europa, como a gente compra por aqui. E ela escreveu um bilhete, era uma mulher que trabalhava numa fábrica. Ela estava embalando as roupas para encaixotar, fechar a caixa e botar, para expedir, para vir para cá. Quando a gente compra roupa assim, coisas da China, né? Então ela botou um bilhete dentro da caixa. Logicamente, sem que ninguém visse. Ela sabia que depois da caixa lacrada só ia abrir em outro país. E ela botou um bilhete contando. Ela botou mais ou menos assim: você que vai receber essa embalagem, ao abrir, estará feliz, né? Esperando encontrar aquilo que você comprou. Mas fique sabendo que isso foi feito da seguinte forma. E aí ela narrou a miséria dos funcionários que viviam, os funcionários daquela fábrica, onde aquele produto foi feito. Ela falou que eles trabalhavam em regime de escravidão, né? Ganhavam um salário miserável. Então, ela narrou tudo, tudo, tudo. Quando a pessoa encontrou o bilhete, a pessoa da Europa, parece que foi da Europa que comprou o aparelho, e ela leu, ela botou, né? E aí foi um escândalo, aí a China dizendo que não era bem assim, sabe? Então foi quando as pessoas começaram a saber o que realmente, como vivia aquele povo que trabalhava naquelas fábricas, né? Como a China era tão rica, porque não dava nenhum amparo, suporte ao seu trabalhador, né? O dinheiro ia só para o governo, para os mais poderosos. E aí ele continua aqui. O Japão vem se fortificando. Afinal, 1938, 39, né? A gente sabe que o Japão entrou na guerra. Foi a guerra do eixo, ali os Estados Unidos, né? No Pacífico. O Japão vem se fortificando para poder nutrir o seu povo. A Polônia estuda um projeto de colocar na África ou na América mais de 5 milhões de criaturas que a sua possibilidade econômica não comporta. Então, ele estava dizendo que a Polônia estava pensando em mandar o povo embora, né? exportar a população para outros países, porque ela não tinha condições de sustentar toda essa população. E hoje, o que a gente está vendo hoje essas pessoas que chegam? Eu ouvi hoje, né? E o que faz com que as pessoas queiram sair do seu país para ir a outro país? Primeiro é a guerra, né? Segundo é a fome. A guerra que é a fome. Eu vi um historiador, um analista, falando sobre uma coisa muito interessante. Eu falei, mas não é mesmo? A gente não presta atenção nisso. Ele falou assim: quando estourou a guerra da Ucrânia, muitas pessoas da Ucrânia fugiram para outros países. Teve gente que veio aqui, até para o sul do Brasil, né? Para ir Paraná, Santa Catarina, vieram ucranianos para cá.
tem uma boa colônia ucraniana aqui no sul do Brasil, vieram para cá. E do jeito que eles vieram para o Brasil, foram para outros países, os ucranianos. E o historiador falou o seguinte, que muitos países receberam dinheiro para aceitar os ucranianos. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eles vieram para a colônia ucraniana aqui no Rio Grande do Sul, os hospedou em hotéis pagos pela colônia, eu vi na televisão, eram os quartinhos arrumadinhos, as crianças eram recebidas com festas, brinquedos. Então, vários países receberam dinheiro de organizações mundiais para receber os ucranianos. Mas quem quer receber os africanos, os palestinos, esse povo pobre que vem lá do Oriente, que vem da Síria, que vem da Líbia, que vem do Afeganistão, eles são recebidos assim? Não. Não. Muitos países deixam que eles morram afogados no oceano, se recusam a aceitá-los. Em vários países tem abrigos, né? A gente chega lá, tem aquele assentamento. Vai ver quem é a maioria que está ali. Vai ver se tem ucraniano ali. Não tem. Tem gente do Paquistão, do Afeganistão, da África, e ficam naqueles acampamentos sujos, sem saneamento básico, naquelas barracas, anos e anos e anos e anos. E as crianças crescem ali. Quem quer receber os haitianos? E não querem. Por quê? Porque são pobres, a maioria deles não é branca, os ucranianos são brancos, não são? Louros. E esse povo ali da Palestina, esse povo da África, é um povo mais moreninho, não é? É um povo bem mais pobre. O povo que são da Ucrânia, muitos deles ali, são pessoas que têm curso superior, são profissionais liberais. O povo que vem lá do Oriente ou da África, a maioria deles é o quê? De baixa escolaridade. Quem está falando sobre isso? Fecham-se os portões, as fronteiras, para esse povo mais sofrido. E quando ele falou isso, eu falei, caramba, não é que eu não prestei atenção nisso? É verdade. Eu vi aqui no Brasil os ucranianos chegando, aquela festa. Mas esse povo que está fugindo lá do Oriente, dessas guerras, ou da África, você não vê festa. Muitos deles nem desembarcam, porque ficam no oceano rodando com os barcos, porque as fronteiras dos países estão fechadas. Tem gente construindo muro altíssimo, gastando milhões. Olha essa confusão que deu nos Estados Unidos agora. Que o John Biden, na campanha política, disse que não ia dar continuidade na construção do muro. E agora, semana passada, ele pediu uma fortuna ao Congresso para continuar construindo o muro com o México. Quantos milhões? Então, essas pessoas, elas fogem dos seus países por causa da guerra, por causa da fome. E não tem como sobreviver. E a fome, gente, a fome, apesar de nós estarmos em 2023, ainda é o grande fomentador da desgraça e da morte de grande população, de grande parte da população do nosso planeta. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, nós ainda vemos muita criança morrendo de fome. Muita criança subnutrida.
nós vemos gerações que quem trabalha com a criança, você sabe como é difícil para uma criança que a mãe, durante a sua gravidez, não teve uma boa alimentação, a criança já nasce com deficiência de vitaminas. E ao longo da vida, o que ela come? Alguém conhece fubá suado? Vocês conhecem fubá suado? Fubá suado é você pegar o fubá, esse fubá que o pessoal faz angu, molhar, botar na frigideira para ele esquentar, ele fica cheio de bolinha. E a criança come aquilo, fubá suado. A criança vive comendo fubá com farinha, não tem uma proteína, não tem uma fruta, e essa criança vai para a escola. E ai, se não tiver a tal da merenda escolar, porque é a única refeição que ela tem, e essa geração já vai ter problemas, sim. Vai ter problemas, sim. Vai ter dificuldade de aprendizado. Quem trabalhou com criança sabe disso. Você sabe disso. Então, a pessoa já vai ter... Aí, aquela mulher, que é uma mulher que quase não teve o que comer, vai gerar uma criança como? Entendeu? Então, a fome realmente é uma grande desgraça. Eu trouxe aqui um texto para falar sobre a fome e o espiritismo. Como nós vemos essa questão da fome. Deixa eu compartilhar aqui. Acredito que todos vocês conheçam essa figura aí, né? Alguém não conhece? Conhecemos, sim. Não é? Está lá. É um quadro de Cândido Portinari chamado Os Retirantes. É o símbolo da fome no nosso país. Né? Os Retirantes, de Cândido Portinari. E o título dessa matéria é A Fome e o Espiritismo, texto de Viviane Pádua. E a Viviane diz assim: refletir sobre a questão da fome na história da humanidade não pode ser vista como um fato isolado, pois a fome é consequência das desigualdades, do egoísmo e da falta de amor nas estruturas sociais e econômicas. Em maio de 1868, na Revista Espírita de Allan Kardec, encontra-se um artigo com o título A Fome na Argélia, trazendo questionamentos e reflexões acerca do tema. Deve-se acusar a providência por todas essas misérias? Está lá no artigo de Kardec, né? Isso é passado lá em 1868, né? Não, mas a ignorância... Quer dizer, ele pergunta, deve-se acusar Deus por todas essas misérias que estavam acontecendo na Argélia naquela época? Não, mas a ignorância, a incúria, consequência da ignorância, o egoísmo, o orgulho e as paixões dos homens. Deus não quer senão o bem. Ele tudo fez para o bem. Ele deu aos homens os meios para serem felizes. A eles, aos homens, cabe aplicar esses meios, se não quiserem adquirir experiência às próprias custas. Seria fácil demonstrar que todos os flagelos poderiam ser conjurados ou pelo menos atenuados, de maneiras a paralisar os seus efeitos. É o que faremos posteriormente numa obra especial de Kardec, né? Os homens não devem queixar-se, senão de si mesmos, pelos males que suportam. Segundo dados recentes, o número de famintos no mundo atual, aumentou de 811 milhões para 828 milhões entre 2021 e 2022. No Brasil, temos de 15 a 33 milhões de pessoas que sofrem com a privação provocada pela falta de dinheiro para a compra de comida. Atualmente, o termo insegurança alimentar vem sendo utilizado por estudiosos do tema para ampliar a discussão e promover políticas públicas
que garantam o direito a uma alimentação equilibrada e saudável. A insegurança alimentar trata-se de uma situação crítica que compreende a saúde individual, coletiva e até o desenvolvimento do país. É um termo utilizado quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para sua sobrevivência. Quem está em insegurança alimentar não tem quantidade e qualidade suficiente de alimentos para a sua vida. Dessa forma, estamos diante de uma violação de direito. No item 930 de O Livro dos Espíritos, somos advertidos de que, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Diante de tal afirmação, como podemos nos definir como pátria do Evangelho? Analisando os altos índices de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. O nosso país, o Brasil, é um dos maiores produtores de itens alimentícios. Né? O agro é um sucesso no nosso país. Exporta alimento para o mundo inteiro. Tem um lucro extraordinário. Os maiores milionários, bilionários do nosso país vieram do agro. E cada vez aumenta mais a riqueza deles. E o nosso país é um dos maiores produtores de itens alimentícios. Eu escuto, às vezes, o pessoal do agro dizendo que o Brasil é um celeiro, tem condições de alimentar o mundo. Porque todo ano a produção de grãos no Brasil arrebenta, né? A cada ano ela cresce mais, sem falar também da criação do gado, da carne, né? Mas isso não garante que brasileiros tenham acesso a 3 refeições diárias. Número mínimo, 3 refeições, definido pelas organizações mundiais. Esse é o mínimo. É salutar pensarmos sobre os valores que regem os mercados de exportação e os modelos econômicos que não priorizam a equidade como princípio de igualdade e fraternidade. No Antigo Testamento, vamos encontrar Deus criando todas as coisas. No 3º dia, Deus disse: ajuntem-se as águas em um só lugar e apareça uma porção seca, e chamou de terra. E neste dia também Deus fez os gramados e as árvores frutíferas. No 5º dia, Deus criou todos os animais e peixes que vivem nas águas e todas as aves. Deus viu tudo o que havia feito. Era muito bom. O importante ao analisarmos o trecho bíblico, sem perder de foco os esclarecimentos trazidos pela codificação espírita, na Gênesis do capítulo 6, é pensar sobre a perfeição da obra divina. Ao olharmos a natureza, perceberemos que existe um equilíbrio em todas as relações que permeiam o ecossistema. Acreditamos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, conforme a questão primeira de O Livro dos Espíritos. É eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, nos revela a doutrina. Uma reflexão incontrolável é a seguinte. Aí vem a pergunta, né? Porque Deus criou tudo. Criou a terra, criou o gramado, as árvores, os animais, os peixes, né? As aves, criou tudo, né? E na Gênesis do capítulo 6, fala que a obra de Deus é perfeita e que existe um equilíbrio em todas as relações que permeiam o ecossistema. Tudo bem, agora vamos refletir um pouquinho aqui. Acreditamos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, conforme está lá na questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Eterno, infinito, imutável, material, soberanamente justo e bom. Uma reflexão. E a reflexão é a seguinte: como um ser que é a perfeição, Deus, concebe e permite a existência da fome numa sociedade? A existência de uma guerra estúpida, como estamos vendo aí, onde inocentes estão morrendo, não só pelas bombas, mas muitos vão morrer de fome, vão morrer de frio, vão morrer gritando de dor no hospital, porque lá não tem remédios.
Como vão poder aceitar que crianças foram barbaramente assassinadas por terroristas? Como é que nós vamos aceitar que Deus permita tudo isso? Né? Que muitas pessoas do planeta venham a morrer por falta de alimento mínimo que garanta a vida. Esse, né, é o bem mais precioso, que é a vida que nós temos enquanto espíritos eternos. O bem mais precioso é a vida. E como Deus permite isso? Mas ainda é também inevitável o questionamento sobre de onde surgiu a fome. E quem criou tal flagelo que, segundo a Oxfam, no boletim O Vírus da Morte, em julho de 2020, declara que, antes do final do ano, isso em 2020, 12 mil pessoas podem morrer diariamente de fome em consequência dos impactos sociais e econômicos da pandemia. Talvez mais mortes do que os óbitos pelo novo coronavírus no mesmo período. Então, em 2020, eles acreditavam que até dezembro de 2020, morreriam mais pessoas de fome do que pelo coronavírus. De maneira, Jesus, o mestre incomparável, o modelo e guia da humanidade, confirma assim uma bem-aventurança, né? E nessa bem-aventurança está escrito: bem-aventurança quem tem fome e sede de justiça, em vez de indicar os caminhos para a total extinção deste flagelo devastador. Então as pessoas ficam, como é que Jesus pode dizer isso? Né? Bem-aventurada quem tem fome e sede de justiça? Por que ele não mostrou o caminho para acabar com a fome, para acabar com as doenças, para acabar com as guerras? Somente a compreensão da reencarnação, aliada ao conceito de evolução e livre-arbítrio, são capazes de explicar o encadeamento de atitudes que nos entristecem o coração. Tal seja a convivência com a fome num planeta ou num país como o nosso, que produz mais alimento do que temos a capacidade de ingerir, onde a obesidade é uma doença que avassala muitas nações e onde o desprezo pelo semelhante faz-nos indiferentes, muitas vezes, diante da realidade nua e crua. A gente anda pela cidade, quantas vezes a pessoa se aproxima da gente e diz assim: a senhora podia comprar um prato de comida para mim? A senhora podia pagar o pastel para mim? E a gente levanta a cabeça ou abaixa a cabeça e segue em frente. O egoísmo humano ainda é um outro flagelo interno que impede a empatia diante dos sofrimentos alheios, que instala a frieza de considerar um dever do Estado, ou mesmo dos mais aquinhoados financeiramente, o equacionamento da fome no Brasil e no mundo. Porque muitas vezes a pessoa diz assim: não, e o Estado, o governo é que tem que tratar disso, acreditando que você não tem responsabilidade, né? Então, são os governos, são os governantes, são os políticos que têm que acabar com a fome no Brasil e no mundo. Eu não tenho nada a ver com isso. Inúmeros exemplos encontramos de almas sensíveis que investiram. Irmão Dulce, e ainda investem. Padre Júlio Lancelotti, investem no quê? Tempo e dedicação ao combate à fome. Irmã Dulce não ficou preocupada se o governo da Bahia tinha a obrigação de matar a fome daquelas pessoas que chegavam perto dela. Padre Lancelotti, que caminha pelas ruas, pelas regiões mais pobres, ele não fica esperando lá do Vaticano ou do governo o dinheiro para matar a fome. Ele vai de encontro à fome, como Irmã Dulce também. Né? Eles investiram tempo e dedicação ao combate à fome. E cada um de nós também tem a capacidade de fazer um pouco mais na sua visação, de sentir fraqueza física por escassez de alimento e no alívio de um estômago que aguarda ansiosamente por digerir uma códia de pão, quer dizer, um pedaço de pão. Aqui na nossa casa espírita, graças a Deus, nós temos essa oportunidade, né? Os companheiros
que simpatizam com a nossa casa dão a sua colaboração financeira para que a gente possa comprar o alimento, e não só o alimento, também o enxoval de bebê, também ajudar a pagar o aluguel, se necessário, comprar o remédio, ajudar de alguma maneira aquele que está necessitado, sem ficar esperando que o governo resolva o problema dele. Então, nós também temos que ir de encontro ao necessitado. O Cristo foi explícito sobre a postura que devemos ter diante da necessidade do próximo. Observemos em Mateus 20, capítulo 25, versículo 35. Ele disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Não podemos ser omissos diante de tal flagelo que assola a humanidade por séculos, a fome, né? É preciso compreender as razões que levam o homem a trilhar tal caminho, promovendo mudanças concretas nas estruturas sociais e econômicas que regem o nosso planeta. Acreditamos que a Terra está caminhando para tornar-se um planeta de regeneração, onde tenhamos relações mais fraternas e amorosas, como pregou o Mestre. Leiam lá Mateus capítulo 10, versículo 34. Não vim trazer paz, mas espada, disse Jesus. Utilizemos essa figura de linguagem para nos armarmos enfaticamente dos instrumentos capazes de erradicar a fome, lutando com toda energia na morte definitiva da miséria social, que leva tantos irmãos a sossobrar na vida, quer dizer, a cair, a morrer, a enfraquecer na vida por causa da fome. Que a paz que normatiza a tranquilidade consciencial de que se eu estou bem, todos estão, não faça abrigo dentro de nós. Porque muitas vezes o pessoal diz assim: eu dei o meu jeito, o outro vai dar também. Então, ela diz aqui que essa paz, entre aspas, né, que considera normal a tranquilidade consciencial de que, se eu estou bem, o outro vai dar um jeito também, vai ficar, que isso não faça abrigo dentro de nós. Assumamos nosso papel enquanto cidadãos e cristãos, façamos um pouco mais pelos que estão nesse estágio constrangedor de não se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia, de não poder receber uma cesta de alimentos quando não possuem fogão ou gás para cozê-los. Porque ainda tem isso, né? Às vezes você dá a comida, mas o sujeito não tem como cozinhar e não tem gás, e o gás está mais de R$ 100 o botijão. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens. Isso está no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Juliano Torres Pastorino, no capítulo 123. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens. Arregacemos as mangas e não questionemos o que a vida pode nos dar. Pelo contrário, nos questionemos, nos perguntemos: quanto podemos oferecer em gratidão pela oportunidade de compartilhar o pouco que usufruímos com os que têm ainda menos do que nós? Façamos a nossa parte e a vida complementará o restante. Aproveite a chance de ser caridoso, de sentir empatia e compaixão, e sinta-se preenchido com uma alegria verdadeira que nenhum ladrão é capaz de roubar. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 930, na nota de Allan Kardec. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. Eu achei esse artigo, A Fome Espiritismo, da Viviane Pádua, um artigo muito, contundente. É A Fome e o Espiritismo, o nome do artigo dela, né? E ela é muito verdadeira, e tudo que ela fala ali é certo, né? Quantas vezes a pessoa diz assim: eu dou o meu jeito. Ora, eu tive fome e dei o meu jeito. Eu estava desempregado, eu dei o meu jeito. Então, isso me tranquiliza, porque o outro vai dar o seu jeito também.
não é? E aí a gente não tem porque não quer trabalhar, porque é vagabundo, porque é isso, porque é aquilo. E com isso a gente o quê? Não, não se vê isento de ter, de poder ajudar. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado no mundo. A gente está vendo a cada dia que passa, né, os índices. O nosso país tinha diminuído o índice de pessoas em segurança alimentar, agora aumentou novamente, principalmente depois da pandemia, né? Porque quantas pessoas ficaram desempregadas e que não conseguiram voltar a trabalhar? Quantos comerciantes tiveram que fechar o seu comércio e, com isso, muitas pessoas ficaram desempregadas? Aqui em Petrópolis, há um número grande de lojas que fecharam as portas por causa da pandemia e que não abriram novamente. Esses funcionários perderam seu emprego. Quantas pessoas tiveram que ir para a informalidade para poder conseguir alguma coisa? Então, a gente sabe, sim. E também tem outra coisa: depois da pandemia, ou durante a pandemia, quantos ficaram mais milionários? Que o número de milionários também cresceu na pandemia. Então, tem algo errado, não tem? Tem algo errado. Como é que depois, no meio de uma pandemia, tanta gente ficou milionária? Olha o nosso agro aí. Dá para entender um país que produz grãos como nós produzimos, que exportamos comida para o mundo todo praticamente, não só o grão, mas a carne, o frango, o porco, o gado, importamos para o mundo inteiro. E aqui no país, nós temos um número cada vez maior de pessoas morrendo de fome, com o preço da carne, com o preço do arroz, que aumentou muito agora, e outras coisas mais. Dá para justificar, dá para entender isso? Aí a pessoa diz: como Deus permite tal coisa? O que Deus tem a ver com isso? Como ela falou, é o egoísmo humano. É o egoísmo humano. A cesta básica caríssima. Só o egoísmo humano justifica tudo isso. Então, que nós possamos, né, como o Emmanuel disse aqui, lá naquela época, né, quantos já estavam morrendo de fome por causa do egoísmo humano? E nós estamos aqui quase 100 anos depois, ainda falando sobre isso, sobre a fome aliada, causada pelo egoísmo humano. E aí a gente bota a culpa em Deus, a culpa em Jesus. Então, eu achei esse texto dela muito interessante. Tem uns minutinhos aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Esse modelo do agro, né, que é a monocultura exportadora, não supre as necessidades do povo, não. Quem supre as necessidades alimentares é o pequeno agricultor. O chuchu que você come, o pepino, o tomate, todos esses produtos que vêm da Ceasa e que você compra no supermercado, na feira, é o pequeno agricultor, o movimento Sem Terra tem um papel importantíssimo que eles produzem, são os maiores produtores de arroz orgânico do mundo, da América Latina. Agora, o agro é aquele que só quer o dólar. Exatamente. Então, esse modelo aí que ela diz, denuncia egoístico, você vê aí o rei da soja, tudo milionário, tudo bem pra caramba, mas só pensa em exportar. Pergunta se eles ajudaram na produção de alimentos para os desabrigados do Rio Grande do Sul. Quem foi lá ajudar a produzir quentinhas foi o MST. Mas só que a mídia valoriza o grande, que tem como pagar propaganda, entendeu? Então, são várias distorções muito estranhas.
Exatamente. E com isso a fome vai crescendo e alguns vão ficando milionários, porque é a monocultura, a soja, isso, aquilo, outro, e a grande população vai morrer de fome. Então, que a gente possa, né, como ela disse ali, que a gente não se deixe abater, né? Que a gente continue ajudando dentro daquilo que nos for possível, Exercitando a parando, empatia, né? né? E tendo empatia, auxiliando esse que está necessitado, que a gente faça a nossa parte, lembrando que ela cita aqui, né, Irmã Dulce, Padre Júlio Lancelotti, que muito criticado às vezes, né? Porque o que não faz, ele muitas vezes persegue o que faz, porque o que faz acaba, né, lançando luz sobre aquele que não faz. Então, Não, e também o Rose, o grupo, quando a pessoa se mobiliza em prol do pobre, agora virou uma guerra ideológica, que isso aí é esquerda. Não tem nada a ver com esquerda, é claro com que não. esquerda, direita. É você se mobilizar em prol do necessitado. Mas aí Padre Lancelotti é perseguido porque um grupo que acha que ele não deve apoiar os pobres, porque é coisa. Então, virou uma coisa ideológica deturpada que confunde, a caridade passa ao largo. Exatamente, né? Porque às vezes a pessoa. Mas a grande questão é o seguinte: é que quando você faz, você lança a luz, mesmo se você não quiser, sobre quem não faz. Então, aquele que não faz fica incomodado. E o fulano está fazendo, está chamando atenção. Também vou fazer. Não, o pessoal vai olhar para mim que eu não faço. Então, ele fica assim, eu não quero fazer, mas o outro está fazendo, e as pessoas estão olhando para mim dizendo assim, você não vai fazer? Você tem tanto e não vai fazer? Então, ele se sente incomodado. Então, o que ele deseja? Derrubar o outro que faz. Por isso que a irmã Dulce foi muito perseguida pela própria igreja, pela própria igreja. O Júlio Lancelotti é perseguido, criticado, foi até ameaçado de morte por algumas pessoas, porque ele vive ajudando a esse pessoal pobre, levando comida, levando isso, aquilo, outro. Entendeu? Foi ameaçado de morte. Então, a gente vê a que ponto nós nos encontramos, né? A sociedade é o máximo do egoísmo. Você ameaçar de morte um padre que está tentando impedir que algumas pessoas morram de fome. Então, é assim que a nossa sociedade vive. Então, que a gente não se deixe, como ela diz, contaminar por esse egoísmo. E que a gente continue fazendo aquilo que nos for possível fazer. Porque nós muito recebemos. Nós muito recebemos. Não é? Então, aquele que muito recebeu precisa, né, devolver, de alguma forma, parte daquilo que recebeu para o próximo que pouco tem. Não interessa porque ele pouco tem. Não interessa. Não nos cabe julgar. Mas a gente tem que ter esse papel. Tem que ter solidariedade, fraternidade, empatia. Poder retribuir ao mundo, às pessoas, uma parte do muito que nós recebemos. Né? Essa é. Então, se eu muito recebi, a minha responsabilidade é grande. Eu tenho que retribuir. E a minha retribuição é uma forma de agradecer a Deus o que eu recebi. E é assim que eu agradeço a Deus, dividindo com o outro parte do que eu tenho. Dessa forma eu estou agradecendo a Deus. Eu achei esse texto do Emmanuel muito interessante, né? Ele falando desses grandes culpados que estão sofrendo muito, né? Se redimindo do erro do passado através da dor, e falando da fome e graça no mundo, ainda lá em 38, e ainda hoje, por causa do grande egoísmo da humanidade. Né? E é uma prova da grande decadência da sociedade.
deixar que uma pessoa morra de fome com Morro de tanta fome. comida, né? Por aí. Tanta que a gente joga até no lixo. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa aula, que daqui a pouco tem aí a nossa irradiação, né? Para os nossos irmãos desencarnados. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus essa oportunidade dessa reflexão, para que sempre nos lembra, né? Que nós estamos aqui para crescer, para progredir, mas também para servir. E que a gente nunca deixe de servir. Porque Jesus disse no Evangelho, né? Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. E aí o discípulo pergunta a ele, mas Senhor, quando foi que o Senhor teve fome e nós demos de comer ao Senhor, que o Senhor teve sede e nós demos de beber? Ele disse, quando fizeste isso a um desses pequeninos. Era como se tivessem feito para mim. Então, que a gente sempre lembre isso, né? A gente lembre sempre disso, que toda vez que alguém nos pede um pedaço de pão, é Jesus nos pedindo alimento. Então, é para Jesus que nós estamos dando. Então, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de reflexão. Então, meus irmãos, um bom trabalho para vocês, tá? Com muita paz, com muita saúde, e que Deus continue a nos abençoar sempre. Deixa eu interromper gravando.